Estamos contentos de poder estar juntos en la casa de Dios, alabar, en un sábado especial. Todos los sábados son especiales, este también, ya vamos a mencionar alguna cosa. Sean todos bienvenidos, aquellos quienes regularmente se congregan aquí, aquellos quienes nos están visitando por primera vez o están visitándonos por alguna ocasión especial, así que sean todos bienvenidos. Y para comenzar nuestras actividades aquí en la mañana vamos a hacerlo pidiendo la bendición de Dios. Así que, así como estamos allí, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Gracias, querido Padre, te damos por tus misericordias, por tus bendiciones. Gracias por este día, por este hermoso sábado que nos regalas, por la oportunidad que tenemos de venir aquí a alabarte, a estudiar tu palabra, a poder estar en comunión unos con otros. Queremos pedirte que durante todas estas actividades, en esta mañana, tú puedas estar aquí acompañándonos, tu Espíritu Santo pueda traer la presencia de Jesús a nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y tenemos entre esas visitas especiales, tenemos la compañía y van a estar dirigiéndonos en la alabanza a nuestro Dios, el cuarteto Os Arautos do Rei, los heraldos del rey en español. Así que yo les voy a pedir que ellos puedan ir pasando mientras los voy presentando. Mientras yo los presento, quizás puede levantar la mano. Tenemos Fernando Santos, que es el primer tenor. ¿Quién es? Allí está. Fernando Santos es el canta la voz primer tenor. Fernando Meneses. Ahí está, él canta segundo tenor. Denis Berciani, barítono. Y entonces tenemos a Robson Roya, él canta el bajo. Y Yader Santos, que es nuestro director musical allí del grupo. Ellos van a acompañarnos en 2 alabanzas en esta mañana. Así que vamos a preparar nuestro espíritu para adorar juntos al Señor. Fue mucho tiempo para ahorrar todo el dinero y comprar vaso de alabastro, frasco de puro amor, para ungir a su Señor. Fue en Betania a cenar, nadie la mira al llegar. Se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró y el perfume derramó. Yo soy un vaso de alabastro. Canta junto. Soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Nubes espesas al andar, cubre los cielos al orar. Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer. Úngeme con tu gran poder.
Yo quiero oír ustedes cantando. Fuerte. Yo soy un soy el perfume. Pagó en la cruz. Vamos juntos. Si desprecio el mundo da y ya no encuentras la salida, ven a sus pies de amor, Te voy a llevar ante el Señor. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor. Mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Feliz sábado. Qué bueno para nosotros de los Arautos do Rey alabar a Dios con ustedes, que ustedes puedan salir de aquí más cerquita de Jesús do que cuando entraron. Entonces, que Dios les bendiga ricamente. Vamos a cantar una música más. Vamos a cantar una música más. Porque tenemos que cantar en otra iglesia, pero nos vemos hoy a las 4 de la tarde. Sí, a las 4. ¿Cuántos van a estar allá alabando a Dios con nosotros? Entonces, ainda faltam outros a levantar a mão. sí, algunas personas no levantaron su mano. Pero vamos a alabar a Dios todos juntos a las 4 de la tarde y va a ser un momento muy especial. Entonces nos vemos allá. Entonces queremos dejar una música más. Una música que tiene un mensaje muy especial. Dios puede hacer todo nuevo en tu vida si tú permitires y si tienes fe. Que Dios te bendiga ricamente. Si al intentar todo fracasó y si al llorar nadie lo notó, si gritaste en medio de gran aflicción y ninguna mano te dio solución, piensa que Dios lo ve, Que Dios lo ve. No te dejaría sin acoger. El que te creó, que te vio nacer y con su mirada de toda la tierra nunca está cansado, por todos velas. Piensa que Dios lo ve. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo. Si ese es su querer, junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo.
si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo para ti. Si la esperanza se acabó, solo hay cenizas, nada más quedó. Si desesperado ya no tienes paz, cuando es imposible recomenzar, piensa que Dios lo ve. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo. Si ese es su querer, junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo. Si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo para ti. Pero necesitas hoy confiar en las promesas que ese Dios te da. Y por la fe las luchas pasarán, mejores días ya vendrán. Avanza, avanza, hay que confiar, hay que confiar. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo. Si ese es su querer, junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo. Si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, nuevo, de nuevo. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo para ti. Buen día, hermanos. Recibimos autorización para un canto más. ¿Por quién manda? Entonces, vamos a cantar un poco más Un poco más. sobre la venida ¿Sí? de Jesús. ¿Le gusta esta canción? Pero maestro, Ok. solo vamos a cantar si los hermanos cantan. Sí, canta con nosotros. Cantan juntos. Un gusto estar con ustedes alabando a Dios en este sábado especial. Una vez más oscureció, el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar, sentí la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó
Era Jesús quien me habló. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Ayúdenme. Fuerte. Una vez más. Fuerte. Amaneció. Amaneció el sol de fe. El sol de fe en mí. Fuerte. ¿Y cuando pienso? Y cuando en él. Jesús me llama y dice así. Eso. Nuestra gran esperanza, hay amor real. Amén. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz. Hay un cielo que será mi hogar. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Muy bien. La ACES, aquí la institución que está al lado, cumple 125 años de existencia. 1897, aquí en Buenos Aires, la primera publicación en español, la primera publicación en toda Sudamérica, salió desde aquí, El Faro, y desde entonces no ha parado de publicar Esperanza. Y es por eso que estamos celebrando. De paso, ya que está algo de historia, también hace poquito celebramos también el 75 aniversario de nuestra iglesia. La ACES tiene unos 50 años más, pero la primera institución que se radicó aquí en Florida, en este lugar, fue la Asociación Casa Editora Sudamericana. Ellos llegaron y no había nada aquí, las fotos no había nada. Y con ladrillos que amasaron la propia tierra de aquí, construyeron el primer edificio allí, compraron todo este lugar. Después cedió a Granix, cedió al instituto también terreno y por lo tanto la iglesia donde estamos. Así que estamos de gozo, estamos de celebración. Tenemos muchas visitas que nos están acompañando. En este momento en Buenos Aires hay más de 80 predicadores que han venido de todas las uniones hispanas de Sudamérica, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú. De todos esos lugares están predicando en más de 80 iglesias en este momento, también por causa de estas celebraciones.
Y tenemos nosotros aquí algún grupo de colportores, directores de publicaciones, docentes. Veo aquí también a los arquitectos que estuvieron participando en parte de la renovación allí del edificio de ACES. Les voy a pedir que se pongan de pie y los vamos a saludar a todas las visitas, a aquellos que nos están visitando por los 125 años. Pueden ponerse de pie allí, los vamos a dar una bienvenida también a ellos. Estamos contentos de que nos estén acompañando. Y tenemos una parte especial para los niños. ¿Hay niños? ¿Vinieron niños hoy? A ver, quiero ver las manos. Sí, claro, hay varios niños. Les van a repartir ahora una hojita, esta hojita, y van a realizar la siguiente actividad. Tienen que anotar cuántas veces, anotar las palabras. Si quieren, anoten los papis o los chicos ahora. Hay 4 palabras que tienen que anotar, el pastor lo va a mencionar durante el sermón. La palabra representantes, engaño, historia y salvación. Otra vez, a ver, representantes, engaño, historia y salvación. Aquí tienen para anotar la palabra esa y van anotando cuántas veces lo tienen. Una vez que están allí, a la salida pueden entregar la hojita con la tarea hecha y entonces va a haber un regalito de Casa Editora para cada uno. ¿Está bien? Así que esa es la actividad para los chicos. Están recibiendo allí representantes, engaño, historia y salvación. Quiero presentar también en esta mañana, tenemos dentro de todas estas visitas que nos están acompañando, tenemos el pastor Luis Mario. El pastor Luis Mario va a tener la predicación, nos va a dirigir en estudio de la palabra de Dios. Él es oriundo de Brasil, de Río de Janeiro. Trabajó en distintos lugares de Brasil. También fue presidente de la Unión Boliviana. Estuvo también trabajando allí en países hispanos, así que van a ver que su español es bastante bueno. Así que vamos a escucharlo predicar. Él está casado con Janet y tiene un hijo, Mateus, ya en la universidad. Así que, Pastor Luis Mario, estamos contentos de que nos acompañe en esta mañana en la predicación. Él se desempeña en la actualidad como vicepresidente de la División Sudamericana. Es uno de los 2 vicepresidentes de la División Sudamericana, así que nos está acompañando por estos eventos especiales. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, vou sacar esse microfone de aqui para poder... Não, vou deixar e vou... Depois me arreglo com ele. Que gusto poder estar aqui, que prazer. Um feliz sábado para você, para sua família, para seus queridos. Aqueles que estão vindo de outros países, sejam bem-vindos. Quantos são de Bolívia? Deixa ver as manos de los bolivianos. Por favor. Eu tuve o privilégio de trabalhar por 3 anos com vocês. E já há 4 anos que saí de allá, pero mi coração também está um pedacito allá em Bolívia. Me encanta muito as pessoas. E aqui eu tendría muito que falar e tendría que elegir o que tenho que falar. Imagina que tenho 32 anos de ministério e pode imaginar que tenho muitos sermões. Então, ¿qué hablar? Tengo que elegir uno. Entonces yo elegí este. Y yo creo que, yo espero que sea de bendición para usted, para su vida. La base del mensaje está en Hebreos capítulo 11 y 12. Si tú puedes abrir su Biblia. Yo tengo que cuidar con el tiempo, ¿no? Como não puseram um relógio aqui para me acompanhar, então tenho liberdade para ir à vontade, não? Para falar o que quiera, hasta quando quiera, não? Não é bem assim, irmãos. Tenho que cuidar com o tempo. Eu quero agradecer por la invitação, Pastor Blanco.
é uma das mentes intelectuais que temos na igreja aqui em Argentina e também para a Sudamérica. E é um aporte sempre importante para a igreja na casa editora e sua influência não é só para a Argentina, também para fora da Argentina. E é um honor para mim, ele está me acompanhando aí em estes momentos para estar aqui com vocês. Mira que o tema, podem ler, por favor, deixa ver. Leiam, por favor. Quero oír vocês. Representantes de Deus em la história. Primeira coisa que tenho que dizer é que Deus sempre tuvo sus representantes. Siempre. E já puedo dizer a ustedes que Deus tiene sus representantes aqui, em esta igreja. Amém? Que você seja destes representantes, que eu seja também. E eu vou apresentar aqui em los slides, pero você pode acompanhar em sua Bíblia aí. Vamos ver aqui Hebreus 11. Eu tenho que avançar por el tempo. Então, começamos com Abel. Desde o início de todo, lá, depois de Adão, Abel, mais ou menos 4.000 anos antes de Jesus. E aí, nós vamos perceber que em cada tempo, em cada momento em la história, Deus sempre tuvo seus representantes, sempre. Aún hoje, continua buscando representantes. Esse é o tema. Depois, Enoque, mais ou menos 3.200 anos antes de Jesus. Aí você vê que Hebreus 11:5 andava com Deus. Deus lo arrebatou, lo levou para ele. Por sua fidelidade, por sua dedicação. Noé, mais ou menos 2.800 antes de Jesus, se convertiu em herdeiro de la justiça, condenou ao mundo e suas práticas. E você sabe, querido irmão, querida irmã, querido pastor, você sabe que em Noé a história teve recomeço, começou outra vez. E você também sabe que o pecado chegou a ponto tão grave, tão complicado, tão difícil, que Deus teve que tomar uma decisão muito importante para recomeçar todo outra vez. E aí, Hebreus vai falando, não, desse tema. E aí, capítulo 11, versículo 13, hasta o versículo 16, conforme la fé morreram todos estes sem haver recebido lo prometido. Claramente dão a entender que buscam uma pátria, pero anhelavam uma melhor, isso é, celestial, por lo qual Deus não se avergüenza de llamarse Deus de ellos, porque les ha preparado uma cidade. Você percebe que Hebreus vai desarrollando a história e apresentando seus representantes em cada momento. Depois, então, agora mais cerca, mais ou menos 2.000 anos antes de Jesus, Abraão. Quando o chamado obedeceu o chamado de Deus para ser seu representante, por donde Deus lo indicara. E aí, por fé, Isaac, Jacó, José, vá mirando, vá acompanhando o tema para perceber o seguinte: em cada tempo, em cada momento, Deus sempre tuvo seus representantes para a salvação do homem, para buscar o homem perdido. Isso é assim. Agora, depois de Abraão, sabemos Moisés, mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, se rehusou a ser chamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió el sufrimiento junto al pueblo de Dios a vivir los placeres del mundo, de su época, de su ocasión. Moisés enfrentou desafios grandes. E aí não tenho tempo para falar de Raabe, Gedeón, Baraque, Sansón, Jefité, David, Samuel e os profetas.
E mire uma coisa, queridos, mire uma coisa. Mire que não estamos falando de pessoas perfeitas. Não estamos aqui falando de pessoas que foram melhores que você e que eu. Mire que são pessoas que tiveram suas debilidades, suas fragilidades, pero Deus usou essas pessoas como instrumento em suas manos. Percebe isso? Porque quando miramos para os personagens da Bíblia, imaginamos que todos foram pessoas perfeitas, que não tiveram suas lutas. Não é assim. Quando habla de Raabe, por exemplo, quando falou de Sansão, e poderíamos falar de cada um de eles. Quando a palavra de Deus habla de Davi, Davi foi um rei excepcional, pero também tuvo debilidades grandes que você sabe. Aún assim, Deus usou essas pessoas quando se renderam a Ele para hacer a vontade do Senhor. Então, mira, vamos adelante. Hombres que conquistaram reinos, hicieron justicia, alcançaram promessas, taparam bocas de leones, apagaram fuegos impetuosos, evitaram filo de espada, sacaram fuerzas de debilidade, os quais o mundo não era, me ajudem, não era, o mundo não era digno de ellos, pero Deus los eligió como instrumento de Él. Agora chegamos em Hebreus 12. A partir de Hebreus 12, chegamos mais cerca de nós, mais cerca aqui de cada um de nós. E vamos aqui avançar um pouquinho. Mira isso, Hebreus 12, 1. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí ya está hablando también de nosotros, también de nosotros. Y ahora yo quiero presentar a usted, a partir del primer siglo hasta hoy. Você pode crer que vou ter que dar saltos muito largos, porque desde o primeiro siglo hasta agora, temos muitas pessoas que poderíamos apresentar a vocês, pero tenho que tomar aqui algumas pessoas. Então, mira, vamos aqui. Primeiro, não posso deixar de falar desse homem, não? Pablo de Tarso. Esse homem, quando você abre sua Bíblia aí, 2 de Coríntios, capítulo 11, 24 hasta 27, encontramos aí várias descrições da realidade da vida de Pablo, não? 40 azotes, azotado com varas, apedreado por naufrágio em alto mar, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la própria nação, peligros de los de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. E aí, a vida de Pablo não foi fácil, não? Representantes de Deus em la história. Agora um salto, chegamos em Policarpo, 69 hasta 155 depois de Cristo. Quando o Império Romano lo assediou, lo cercou para que pudera deixar sua crença em Jesus, ele declarou: servi a Cristo por 86 anos e ele nunca me hizo nenhum mal. Como poderia blasfemar contra mi rei, quem me salvou? Como poderia ser isso? E agora, largo, não? 12º siglo, 1150 mais ou menos, para menos. Mira lo que habla de los valdenses. Viveram como fugitivos em las montanhas de Suíça, Itália e outros países, por seguir os princípios da palavra de Deus. Os primeiros colportores, aqui temos colportores.
Los valdenses fueron los primeros colportores, distribuían trechos de la palabra, de la Biblia, a las personas con mucho cuidado para que no fueran muertos por su trabajo, esparciendo un mensaje, sacaban de sus sacos mensaje para distribuir con mucho cuidado. Ellos no tenían libertad para adorar como nosotros estamos haciendo. Tenían que vivir en las montañas, en los huecos de las rocas, de las piedras. ¿Dónde era la iglesia de los valdenses? Abajo de árboles, fugitivos para que no fueran apañados por los romanos. Queridos, por la iglesia romana en aquella ocasión. Hoy nosotros no tenemos esas dificultades. Ahora llegamos aí 1328 hasta 1384. Com seguridade você já ouviu falar de John Wycliffe. É impressionante que aún depois de 40 anos de sua muerte, a igreja romana queimou seus restos mortais e tirou suas cenizas em Rio Swift, na Inglaterra, chamado de la estrela de la mañana de la Reforma. 40 anos depois de sua morte, a igreja romana não queria saber nem de seus huesos. Não queria saber. Por la influência que esse homem teve sobre pessoas de sua região. Já ouviram falar de John Hus? 1369 hasta 1415, muerto com 46 anos, por sua firme decisão de predicar de Jesus. Uma frase atribuída a ele: hoy ustedes matam um ganso, pero um cisne se levantará, e a esse não poderão matar. A referência que ele fazia uma referência a Lutero, que vendria depois. Queridos, homens que são representantes de Deus na história. Que lindo ver como Deus sempre teve seus representantes, sempre. Aqui quando habla de Jerônimo, discípulo de Hus, ele por um tempo volveu atrás, quedou com medo de sua decisão. Estava na cárcel, pero depois se arrependeu e disse a los líderes de la ocasião que queria se manter firme em sua decisão por Jesus. E agora sabia que poderia ir para a morte. E quando lo pusieron em la estaca, em la madeira, para que pudera queimar a ele vivo, mira lo que passou. Quando o verdugo, a ponto de prender a hogueira, se puso detrás de ele, o mártir exclamou: vem por delante, sem vacilar, prende a hogueira em mi presencia. Se eu hubiera tenido medo, não estaria aqui. Mira lo que passa. Começaram a poner a madeira para queimar atrás de ele. E ele disse: não, por favor, se eu tivesse medo, não estaria aqui, ponga aqui adelante de mim. E a história nos apresenta que ele morreu alabando a Deus. Nós não sabemos o que é isso. Você não tem persecução, você não tem problemas para vir à igreja. Eu estou aqui livremente predicando e não há problema nenhum. A polícia não te cria problemas porque viene a la iglesia. Para esos não era fácil. Hoy nosotros no tenemos dificultades en tener templos. Tenemos micrófono, tenemos sonido, tenemos proyección. ¿Qué facilidad tenemos? Hoy no tenemos problemas en tener Biblias. En aquella ocasión, si una persona fuera encontrada con una Biblia en su casa, era muerta.
Se você for em minha casa, eu tenho por lo menos 30 Bíblias, uma diferente de outra. E alguns aqui também têm muitas Bíblias em casa. O problema hoje não é ter Bíblia, não é ter templo. O que passou? O ódio que o inimigo tinha com os servos de Deus em aquela ocasião se cambiou. O diabo hoje não tem mais ódio de nós, sim ou não? Você crê que o diabo tem ódio por nós, sim ou não? O que passou então? O diabo estava bondadoso hoje? Cambiou sua estratégia, queridos. O diabo hoje cambiou sua estratégia. Não se olvide disso. Hoje temos Bíblia, pero também temos celular. Hoje temos Bíblia, pero também temos películas. Hoje temos Bíblia, pero também temos séries de películas, de novelas, de coisas que prendem nossa atenção. Hoje o diabo usa outra estratégia. ¿Compreende isso? E tem uma proposta para cada um de nós. Para os chicos, uma proposta diferente. Para os jovens, adolescentes, uma proposta diferente. Para as mulheres, para os homens, para os maiores, todos. Sepa que o diabo sempre tem uma proposta para involucrar a você em seus enganos. Hoje, a palavra clave é engano, sedução. Ponga isso em sua mente. E agora, 1483, 1546. Lutero. Chegamos aí com o tempo, a predicação de Lutero com o tema de salvação por la fé, indulgências, leitura livre de la palavra, problema com as imagens, a negação de la transubstanciação, temas do mensaje de Lutero em sua ocasião, em seu período. E ele foi perseguido duramente por sua predicação. Representantes de Deus em la tierra. Já ouviu falar de los huguenotes? Noite de São Bartolomé, 23, 24 de agosto. 15,000 muertos por sua crença, por sua fé em Jesus. Representantes de Deus em la história. E agora chegamos mais cerquita de nós. Guilherme Miller, 1782 a 1849, quando seus exaustivos estudos em los livros de Daniel e Apocalipse, chega à conclusão que Jesus vendria em 1844. E por isso, queridos, estamos aqui hoje. A Igreja Adventista hoje está em 212 países do mundo. Em Sudamérica, eu vou apresentar aqui alguns dados para vocês. Temos uma igreja que vai crescendo. Mira como que a igreja começou. Raquel Wakes, 1809 hasta 1868, contribuição para o adventismo, a guarda del sábado. José Bates foi influenciado por essa mulher. Essas pessoas não tinham sueldo, não tinham dinheiro para nada. De maneira voluntária, hacían o trabalho de Deus. Pessoas sencillas. José Bates, contribuição para o adventismo, persona clave junto a Ellen e Jaime White. Escreveu projetos junto com esses líderes da igreja, temas sobre o sábado, santuário e outros. Homem entusiasmado com a predicação para levar esperança para as pessoas. Irã Edson, 1800 hasta 1882, contribuição para a igreja, tema del santuário. Nós não hablamos muito del santuário, pero o tema del santuário é clave para a igreja adventista del sétimo dia. Este homem é importante na história da igreja adventista porque ele tuvo uma percepção clara em el dia depois del chasco de 44, tuvo uma compreensão clara
de lo que passou em 1844, que não era a Avenida de Jesus, pero começava então o juízo. Começava então o juízo investigativo a partir desse momento. E aqui estamos como igreja adventista por esta compreensão. Irã Edson tuvo uma parte muito importante em isso. Jaime White, esposo de Ellen White, mira, sua contribuição, a obra de publicação, e aqui temos colportores. A primeira escola sabática tem que ver com Jaime White. Morreu temprano, poderia viver mais. Trabalhou muito, morreu com 60 para 61 anos de idade. Uma frase que marcou sua vida: melhor gastar-se em la obra del Senhor que quedar parado e oxidar-se. Essa é uma frase que marcou Jaime White. Que dizer desse homem? Se eu pergunto para você, que sabe da vida de J.N. Andrews? Que sabe? Esse é o homem de los mais intelectuais que a igreja tuvo em toda a sua história. Foi o primeiro missionário saindo de Estados Unidos para a Europa. Foi parar na Suíça e allá foi missionário. Sus ex-alunos, se você vai à Universidade Andrews, em Estados Unidos, essa escultura foi hecha por seus ex-alunos, por el carinho que tiveram por ele. Algumas pessoas dizem que em uma charla com alguns amigos, começaram a conversar sobre o tema, se por si acaso não tuviéramos mais Bíblias. Todas as Bíblias foram, por si acaso, queimadas. ¿Qué passaria? Como poderíamos ter o mensaje? J.N. Andrews chegou a dizer: eu poderia escrever todo o Novo Testamento de cabeça. Todo. E que passaria com o Antigo Testamento? Algumas partes eu me olvidaria, pero poderia escrever quase todo. Uma mente brilhante, dedicação importante. Representantes de Deus, queridos, em la história. Em cada tempo, Deus tuvo seus representantes. Que dizer dessa mulher? Queridos, déjame decirte uma coisa. Nós não temos que idolatrar Ellen G. White. Não. Não é uma mulher para que você tenha que se prostrar delante de ela. Não. Ela nunca pediu isso. Sempre disse uma luz menor apontando para uma luz maior, a palavra de Deus. Pero uma mulher importante para a igreja. Aqueles que, alguns aqui les gusta escrever. E se lhe gusta escrever, sabe que não é fácil. Ellen G. White escreveu cerca de 100.000 páginas. 100.000 páginas. 49 livros, 5.000 artículos, de los quais temos as compilações sobre publicações, sobre saúde, obra médico-missioneira, educação, teologia, família, jovens, liberdade religiosa, temas de los mais diversos. Ele escreveu sobre esses temas. Algumas pessoas, e vou dizer uma coisa, escute o que vou te falar. Al diablo le gusta disminuir la influencia de lo que escreveu essa mulher. E há predicadores que estão leyendo outros escritores por aí, disminuindo a força de lo que escreveu ela, pero não tem problemas em usar outros. Não estou dizendo que temos que despreciar os demás, pero por que não valorar aquilo que temos com informações tão belas, tão importantes para a igreja, tão contextualizadas para nossos dias? E aqui, queridos, agora vou
terminar mi presentación, pero necesito de un tempito más. Lo que pasó en este momento, lo que estoy presentando aquí en la pantalla, lo que pasó en 1903 podría definir nuestra realidad como iglesia hoy. Lo que pasó en esta fecha podría hacer con que nosotros hoy no estuviéramos aquí reunidos. E vou te explicar, escucha. Momento marcante em el concílio otonal Tacoma Park, Maryland, outubro de 1903. Em esse período, a igreja já estava começando aqui, em essa zona do mundo, Sudamérica, já começava. Já tínhamos representantes por aqui, Argentina, em esse momento. Era um momento que a igreja estava começando a crescer com mais força. 1903, em el concílio otonal, tuvimos aí uma situação que poderia trazer muitos problemas para a igreja. Com segurança, você já ouviu falar de Dr. Kellogg. Hasta hoje temos os sucrilhos Kellogg's. É um competente de Granix. Então, mira lo que passou em esta ocasião. Em esse concílio octonal, Dr. Kellogg tentou, de alguma maneira, fazer com que o livro de Living Temple fosse introduzido na igreja. E onde está o problema deste livro? Alguém sabe qual é o problema? Qual é o mensagem? Panteísmo. Eu não tenho tempo para explicar a vocês o que é o panteísmo, pero em poucas palavras posso dizer que o panteísmo, nós creemos que Deus criou todas as coisas, Deus criou a natureza, pero Deus não é a natureza. O panteísmo diz que Deus é a flor, é o sol, é as coisas, as estrelas. Não, Deus criou essas coisas. E Kellogg, de alguma maneira, queria poner essa enseñança para a igreja com todas as forças. E Helena G. White estava, de alguma maneira, advertindo, chamando a atenção de Kellogg, pero não oyó, não escuchou lo que falou Helena G. White. E que passou em 18 de fevereiro de 1912? Que passou? A instituição mais significativa da igreja, sanatório em Battle Creek. Mira o fogo que queimou todo. Como se Deus estivesse dizendo para Kellogg, para com isso. E queridos, foi algo tão forte que como chama aqueles que apagam o fogo? Bombeiros? Lo mismo, bombeiros. Os bombeiros chegaram para apagar o fogo e, mientras jogavam, poniam água para apagar o fogo, eles diziam, os bombeiros diziam que este água parecia como que gasolina, porque a água chegava e o fogo se avançava com mais força. Que coisa! E aí alguém poderia dizer, então agora Kellogg vai se manter mais tranquilo, não vai avançar com esse tema do panteísmo, do livro, vai se acomodar aí. Não. 10 meses depois, mira o que passou. 30 de dezembro de 1902. 18 de fevereiro de 1902, agora 30 de dezembro de 1902. 10 meses mais. La Review and Herald, la ACES de Estados Unidos, se acabou em fogo. Queimada, todo. O livro de Living Temple estava em el prelo para ser impreso. E o fogo acabou com a casa editora.
Aí alguém poderia dizer, então agora Kellogg se acalmou, agora não vai levar adelante essa ideia. Agora vem 1903. O que passa em 1903? A cada ano, a igreja, em vez de outubro, tem o concílio octonal. Hasta hoje, cada ano. Agora em outubro vai ter. Outubro do ano passado, tuvo. E a cada ano. Em esse concílio de 1903, Dr. Kellogg foi para a reunião do concílio, levou com ele 10 representantes. E os 10 representantes estavam totalmente com a cabeça hecha por Kellogg para que o livro fuera impreso, para que esse mensaje del panteísmo entrara na igreja. Em um dia da reunião, por cerca já de 9:30 da noite, 21 horas e 30 minutos, a reunião se acabou. Todo o dia, tratando desse tema do panteísmo e do livro. A intenção da reunião era para que se hablara de evangelismo, a expansão da igreja, para que a igreja pudesse continuar a evangelização por el mundo. Pero Kellogg hizo com que aquele dia, todo o dia, se gastara tempo falando de panteísmo, do tema do livro. O presidente da igreja, naquela ocasião, se chamava Arthur Daniels. E quando chega ao fim do dia, esse discípulo de Kellogg, por nome de Paulson, Dr. Paulson, se acerca do presidente, do pastor Daniels, apuntando-lhe o dedo, le dijo: "Usted está cometendo o error mais grande de sua vida. Um dia estará envuelto em sombras e outra pessoa será o presidente e nós vamos imprimir esse livro. Vamos avançar com isso." Mira que coisa, como que o diabo usa pessoas para desalentar a igreja, para sacar a igreja da direção e poner outra direção. Queridos, não subestimemos a ação do diabo para que use pessoas para sacar a igreja da direção correta. E pastor Daniels, o presidente, quedou atordoado, quedou muito decepcionado, triste, ansioso com essa situação. Os presidentes não são homens de hierro, são homens como nós outros. E ele disse para esse Paulson, o pastor Daniels respondeu a ele: "Prefiro estar envuelto em sombras que hacer lo que mi consciência me dicta que é incorrecto. Eu não vou fazer isso." E ali se acabou a conversa, se acabou a charla, e o pastor Daniels foi para sua habitação, onde iria dormir na noite, e quando chegou allá, ¿qué tenía? Tenía um mensaje de Ellen G. de White. E o mensaje de Ellen G. de White, quando o pastor Daniel chegou em seu aposento, havia uma correspondência de la hermana Ellen dizendo que não deveria publicar o livro. Não avance com isso. Há um mensagem peligroso aí. Por isso eu disse, queridos, dependendo de lo que passasse aí, em esse período, nós poderíamos ser que não poderíamos estar aqui hoje, porque a igreja poderia tomar um rumo totalmente diferente. E aí, quando Helena G. de White depois falou com o pastor Daniels, que ela foi como que atormentada em sua mente, como se fuera um grande navio, e delante desse navio um iceberg. Ela escreveu para o pastor Daniels lo que apresento para vocês, para ustedes. Apresento aqui lo que Helena G. de White escreveu. Uma noite fui apresentada claramente uma cena delante de mim. Navegava um barco em meio de uma densa neblina. De pronto, o vigía exclamou: "Iceberg à la vista!" Ali, como uma elevada torre, por encima do barco, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: "Hazle frente!" Não houve um momento de vacilação.
El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Entonces siguió adelante en su camino. Amén, queridos. La pregunta que hago para ustedes, por favor, me contesten. ¿Qué navío es este? ¿Qué navío es este, hermanos? Esta es la iglesia, queridos. Esta es la iglesia. Usted hace parte de esta iglesia. Los icebergs se presentan para sacar la iglesia de su dirección correcta. En estos días, más que en otro tiempo, los icebergs se presentan para sacar el navío de la dirección. Pero mira lo que escribió esta mujer, mira lo que escribió Ellen G. White. En su último año de vida, 1915, ella murió en este año. No espero vivir mucho tiempo. Mi trabajo está casi terminado. Pienso que no tendré más testimonios para nuestro pueblo. Nuestros hombres de mente firme saben lo que es bueno para el crecimiento y progreso de la causa. Sin embargo, con el amor de Dios en el corazón, deben profundizar más y más en el estudio de las cosas de Dios. Mira lo que más escribió ella en ese periodo. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, no tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos de la manera como el Señor nos ha conducido. Amén, queridos. Dios está al mando en la dirección de esta iglesia. Esta iglesia no es mía, no es tuya, es de Dios. Esta iglesia es muy mayor que nosotros. Y ahí podemos ver, queridos, la expansión de la iglesia cuando llega para Sudamérica. La iglesia entonces va avanzando. Hoy tenemos cerca de casi 30,000 iglesias y congregaciones. Poquito más de 2,5 millones de miembros hasta junio de 2022. Casi 5,000 pastores. Casi 3,500 distritos pastorales. 89 campos, asociaciones y misiones, 16 uniones, 6 instituciones. Como la iglesia, como Dios ha bendecido esta iglesia que usted hace parte, que yo hago parte. Dependendo do que hubiera pasado allá en 1903, hoy no tendríamos estas cosas para decir a ustedes. Pero Dios está al mando adelante de essa igreja. Pero aqui tenho que terminar com isso. Vários icebergs surgiram ante a igreja. Ano passado, a igreja tem um pregador que já está viejito ele. Quantos já ouviram falar de pastor Mark Finley? Quantos já ouviram falar? Mark Finley. É um predicador evangelista da igreja muito conhecido para o mundo. Ano passado, em esse concílio outonal, ele apresentou alguns icebergs que se apresentam delante da igreja, para os quais temos que estar despiertos. E apresento de maneira rápida os icebergs. Ele apresentou 10, eu puse 2 mais. A autoridade da Bíblia. Queridos, não temos tempo para falar de cada um desses pontos, pero a autoridade da Bíblia. Se o diabo
se el diablo, escucha, se el diablo logra poner duda en su mente con respecto a la palabra, él desestructura a usted. El diablo hoy usa personas para decir que Génesis, capítulo 1, capítulo 2, la creación, no fue en días literales, no, fue en días milenares. El diablo está trabajando para poner duda en la cabeza de las personas. No, la Biblia está escrita, pero tenemos que actualizar la Biblia. ¿Sabe qué es triste? Que algunas personas de estas salen de nuestro medio. Algunos pastores hacen eso. Nosotros somos cerca de 5,000 pastores en Sudamérica. Y algunos de esas cabezas salen por ahí enseñando cosas que la iglesia no los autoriza a hablar. Y algunos creyentes creen esas palabras. La autoridad de la Biblia está siendo contestada. Tenemos que valorar la palabra, la identidad adventista, los valores de la iglesia. Hay movimientos por todos los lados para sacar la iglesia de la dirección con propuestas de renovación, de modernidad. Y tenemos que estar despiertos con el tema de la identidad de la iglesia. Interpretación y autoridad profética. La creación, como acabo de hablar. 7 días literales. Teología sobre la persona de Jesús. Para usted pode ser que algunos desses temas você poderia perguntar: por que está falando disso, pastor? Isso não involucra a mim. Ok, alabado seja Deus por isso. Pero há pessoas sendo involucradas com enganos sobre esses temas. El ponto 6, mira o ponto 6. Situações morales contrárias a la Bíblia, pecado sexual. El matrimonio de un hombre con una mujer, Génesis. Hoy, hablar de eso es un problema, queridos. Hay personas que se levantan de la propia iglesia para defender homosexualidad y ideología de género. Hablar de eso es un desafío. Hay movimientos en la internet queriendo poner esses temas en la iglesia, para que la iglesia abra sus puertas para ese tipo de enseñanza. Desánimo al aguardar el regreso de Jesús. El mensaje del santuario. Elena G. de White y su inspiración divina. Un cambio en el adventismo con mucho énfasis en lo emocional. E aqui eu pongo 2 pontos mais, me permita. Forte ataque à unidade da igreja. Crítica que vem de pessoas da igreja. Pessoas que se dizem: não, eu quero defender a igreja, eu quero proteger a igreja, rompendo com a unidade da igreja. Queridos, eu não posso ser um agente para romper a unidade dessa igreja. Eu tenho que apresentar a você um mensagem de confiança, de crença. Imagina se você em sua casa, com sua família, e você põe dúvida na cabeça de seu filho, de sua hija, chicos que estão crescendo, e você começa a dizer: não, porque não podemos crer na igreja, a associação está perdida, a missão não sabe o que está fazendo, o pastor não sabe, está perdido. Esse chico cresce. Meu papá não crê na igreja, minha mamá não crê em el pastor. Como você pode crer que seu filho vai se manter nos caminhos do Senhor se você põe dúvida na mente dele? E depois não sabemos por que nossos filhos se alejam da igreja. Porque nós somos aqueles que ponemos dúvidas para eles. Eu posso dizer a vocês que se eu estou predicando a vocês hoje, porque minha mamá sempre me conduziu por os caminhos
de confiança na igreja. Querido papá, querida mamá, não ponga dúvida nas mentes, nas cabeças de seus filhos. El punto 12. Fuerte tendência hacia el congregacionalismo. Queridos, nós somos uma igreja com cerca de 212 países em el mundo onde há a presença da igreja. Nosotros, ¿cómo es el nombre de esta iglesia? ¿Cómo? Me ajudem, não estou escutando. Florida? Instituto Florida. Instituto Adventista Florida. Queridos, essa igreja não é solo esta igreja. Você tem que ter uma mirada mais allá. Quando você é fiel em seu diezmo, em sua ofrenda, você está apoiando a igreja, não só aqui, mas estás apoiando também a igreja allá, em los lugares onde não há facilidade para a predicação. Há algumas pessoas que chamam seus membros para, não, vamos aqui, só apoiar aqui necessitamos, vamos pôr nossos recursos aqui. Queridos, tenham uma mirada mais allá. Isso hace de nós uma igreja que cumpre o terceiro mensaje angélico para alcançar o mundo todo. Não lhe gostaria nesta manhã dizer a Deus, querido Padre, desde Abel, o Senhor sempre tuvo seus representantes. E eu quero hoje ser um representante tuyo. Eu quero representar a usted em minha casa, na escola, em meu trabalho, donde eu esteja. Eu quero ser um representante tuyo. Eu quero que tu luz brilhe em minha vida. Eu quero falar e quero falar levando esperança para as pessoas. Eu não quero ser um desalentador. Eu não quero ser aquele que ponga dúvidas na mente das pessoas. Me ajuda, Senhor. Déjame decirte. Você já ouviu falar muito de isso. Jesus viene pronto. Pero as coisas como o mundo está caminhando apunta claramente para o pronto retorno de Jesus. E quando Ele venga, que tu puedas estar preparado com sua família. E que tu puedas ser uma bendição para aqueles que se acercam de ti. Quando alguém llegue com críticas, com murmuração, com reclamos, com palavras negativas, que tu puedas falar de esperança. Algumas pessoas les gusta falar solo de coisas negativas. Se pergunta como está? Malo, malo. A igreja está morrendo. Por favor, querido. Al diablo le encanta que usted tenga una mirada negativa para las cosas. ¿No le gustaría pedir, querido Dios, tómame en tus manos, ayúdame? ¿Cuántos les gustaría pedir? Você puede quedar de pie, quiero orar contigo, quiero pedir que Dios te bendiga. Que Dios te pueda usar como instrumento poderoso. Deus bendiga a sua família. Deus bendiga os ninhos dessa igreja. Quando tu vês os ninhos, alabe a Deus. Quando tu vês os jovens na igreja, alabe a Deus. Quando você percebe que os jovens estão saindo, huyendo, pregunte por quê. O que estamos fazendo? ¿Estamos ajudando para que eles permaneçam? ¿O estamos sendo instrumento para que eles salgam? Hable de coisas buenas, hermanos. Hable de esperança. Hable de coisas positivas.
A nadie le gusta estar cerca de personas que siempre están con la mirada solo para los problemas. Oremos. Querido Padre, siempre en la historia siempre tuvimos los representantes del Señor, desde Abel hasta hoy. Pero el diablo le gusta trabajar para sacarnos de tu voluntad, de tus planes para nosotros. Bendiga esta iglesia aquí, Padre, por favor. Aquí tenemos representantes de otros países, que tú puedas bendecir de manera poderosa a cada uno de esos hermanos. Padre, ayúdanos a entender que el diablo está trabajando fuerte para sacarnos de tu presencia, para que tu iglesia pueda ser destruida, pero tú tienes planes maravillosos para esa iglesia. Ella es tuya, Padre, que podamos creer en eso. Bendiga cada familia representada, cada padre, cada madre, cada líder presente aquí, cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.